Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e neste vídeo vamos aprender como montar um plano estratégico para o seu negócio, para o seu empreendimento. Vamos começar por o que é estratégia. Estratégia é o que fazer. Eu trago esse conceito do xadrez. Então, no xadrez, as 3 estratégias básicas são dominar o centro, desenvolver o maior número de peças possível no menor tempo possível e proteger o rei através de um movimento que nós chamamos de roque ou rocar, que é proteger o rei com a torre. Nós trocamos a posição do rei com a torre. A minha intenção aqui não é te ensinar xadrez, claro, é te dar uma noção de estratégia para você entender depois como se montar o plano estratégico. Então, estratégia é o que fazer. Então, o objetivo do xadrez é dar checkmate, né? Ou seja, conseguir atingir o rei de forma que ele não possa escapar. E para isso, nós temos essas 3 estratégias básicas que ambos os lados seguem, que é dominar o centro do tabuleiro, desenvolver o maior número de peças no menor tempo possível e proteger o rei através da jogada roque ou rocar, que é proteger o rei com a torre. E o que é tática? Tática é como fazer. Então, depois que nós definimos o que fazer, definimos as estratégias, o que precisamos fazer? Nós precisamos definir como vamos executar aquela estratégia. Em termos de xadrez, vai ficar assim: como vamos dominar o centro do tabuleiro? Desenvolvendo os peões do centro do tabuleiro. Como vamos desenvolver o maior número de peças possível? Aproveitar as brechas de abertura dos peões, dos movimentos dos peões e desenvolver os bispos, desenvolver os cavalos e assim por diante. E como vamos rocar o mais rápido possível? Depois que nós tivermos equilibrado ou dominado o centro do tabuleiro, né? Depois que nós tivermos desenvolvido o maior número de peças possível, o próximo passo é rocar o mais rápido possível. E aí é encontrar um momento para você conseguir rocar sem colocar o seu rei em xeque. E aí, no livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, que é um livro sobre estratégia militar, ele é estudado no mundo todo, ele é estudado por generais, por militares, né? Diz o seguinte, que se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. E aí ele explica por quê, né? Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então notem que o que Sun Tzu está dizendo é o seguinte, que nós precisamos nos conhecer e nós precisamos conhecer o inimigo para entender quais serão os movimentos desse inimigo. No xadrez, por exemplo, então eu tenho que saber como que o meu oponente costuma se portar em determinadas posições de peças do tabuleiro, por exemplo. E aí eu consigo antecipar as jogadas dele, e se eu conhecê-lo tão bem e eu conhecer a mim mesmo, eu consigo, de todas as partidas de xadrez que eu travar com esse meu oponente, eu vou ganhar todas. Outra pessoa que fala sobre conhecer a si mesmo, conhece a ti mesmo, é um filósofo, é Sócrates. Sócrates trouxe essa frase de um templo que ele conheceu lá em Atenas, lá naqueles lugares, lá por onde eles passavam, por onde eles viveram, né? E que estava assim, conhece-te a ti mesmo. Então, ele trouxe essa frase, ele levou essa frase lá para a terra dele, né? E essa frase chegou até nós. Conhecer-nos a nós mesmos
é muito importante para qualquer coisa. E na verdade, o que eu vou ensinar aqui, esse planejamento estratégico que eu vou ensinar aqui, você pode fazer para todas as situações que você tiver um objetivo. Então você pode fazer esse plano estratégico para a sua vida, você pode fazer esse plano estratégico para o seu negócio, você pode fazer esse plano estratégico para passar em concurso, você pode fazer esse plano estratégico para qualquer coisa. E aí vamos entendendo que nós precisamos nos conhecer e conhecer o oponente, nós vamos utilizar o que é chamado de análise SWOT. SWOT vem do inglês, que significa Strengths, o S do SWOT, que significa forças, as nossas forças são as nossas forças internas, Weakness, que são as nossas fraquezas, que também tem relação com o nosso interior, ou no caso de uma empresa, o interior da empresa, né? Os recursos internos da empresa. O O de Opportunities, ou seja, oportunidades, aí nós já estamos nos referindo ao cenário externo. Threats, que são as ameaças, que também está relacionado com o ambiente externo. E por que nós vamos utilizar essa análise SWOT? Porque Sun Tzu fala que precisamos nos conhecer e conhecer ao inimigo. Então, fazendo a análise SWOT, nós vamos saber quais são as nossas forças ou as forças da nossa empresa, as fraquezas da nossa empresa, ou seja, nós internamente, e vamos saber quais são as oportunidades que nos aguardam lá fora e quais são as ameaças que nos aguardam lá fora. Aproveitar isso, aproveitar a oportunidade, precavermos das ameaças. E aí aqui eu fiz um pequeno exemplo de uma análise SWOT e das respectivas estratégias para cada força, para cada fraqueza, para cada oportunidade, para cada ameaça. Em cada item, em forças eu reuni 3 itens, em fraquezas eu reuni mais 3 itens, em oportunidades outros 3 itens e em ameaças mais 3 itens. Eu sugiro que você pegue um lápis, uma caneta e um caderno, né? E anote, faça essa mesma tabela que eu fiz aqui, para você como exemplo, faça essa mesma tabela para você ou para o seu negócio, para você já começar a praticar esse planejamento estratégico. Você vai começar a aprender a pensar estrategicamente, que é muito importante para que você já vá direto ao ponto correto. Existe um guru da administração, ele já faleceu, mas ele dizia o seguinte, que é mais importante fazer a coisa certa do que fazer a coisa da forma correta. O que ele está dizendo? Que é mais importante ter estratégia do que ter a tática, a forma correta. Então, estratégia é o que fazer. É mais importante fazer a coisa certa, é o que fazer. E esse o que fazer, fazer correto. Do que fazer a coisa de forma correta. Fazer a coisa de forma correta, a forma é o como fazer, é o tático. Esse guru se chama Peter Drucker, você já deve ter ouvido falar dele. E ele sempre falava isso é uma frase muito conhecida dele. Então ele sempre entendeu o valor de um plano estratégico. Mas então vamos voltar para o nosso exemplo aqui. Então no nosso exemplo eu fixei como objetivo gerar uma renda de R$3.000 em 12 meses como afiliado. O que é um afiliado, né? Um afiliado é aquela pessoa que vende o produto de uma outra pessoa e ganha comissão por isso. Ele é um vendedor. Só que nós na internet, no meio digital, nós utilizamos a palavra afiliado. Porque quando ele consegue atingir certos objetivos, consegue atingir certos patamares de venda, ele costuma ganhar prêmios
do produtor e assim por diante. Mas isso é uma outra história, isso eu conto tudo ali no meu e-book. Quando você se cadastrar aqui embaixo, quando você der um clique aqui no link aqui embaixo, né? Baixar o seu e-book. Mas continuando, então o nosso objetivo aqui, nessa nossa análise, nesse nosso planejamento estratégico, é gerar uma renda de R$3.000 em 12 meses como afiliado. Então, vamos ver quais são as nossas forças, ou no meu caso, as minhas forças, né? Então, o que eu considero como minhas forças? E nessa análise, claro, você tem que ser muito sincero com você mesmo. Você tem que você não pode, se você se enganar aqui, colocar coisas falsas aqui, você vai estar se enganando, concorda? O nosso objetivo é descobrir realmente qual que é a nossa realidade interior e exterior, ok? Então, o que eu considero as minhas forças? Eu tenho conhecimento da tecnologia que é utilizada e que é necessária para se tocar esse negócio, e não é aquela tecnologia, alta tecnologia, não, são coisas simples, tá? Eu tenho a vontade e a motivação para aprender e trabalhar. E eu tenho dinheiro suficiente para começar, que também não é muito dinheiro, é um pouco de dinheiro, mas eu tenho esse dinheiro suficiente. E quais são as minhas fraquezas? As minhas fraquezas são o desconhecimento das técnicas necessárias, então, para ser um afiliado. Isso aqui é hipotético, claro, né, pessoal? Vocês estão percebendo que tudo isso é hipotético. Então, as minhas fraquezas, se eu fosse, nesse caso, gerar a renda de R$3.000 em 12 meses como afiliado, é que eu tenho desconhecimento das técnicas necessárias, não sei escrever artigos, e eu sei que é necessário saber escrever artigos para atrair público. Não sei fazer vídeos, numa suposição, claro, senão eu não teria feito esse vídeo, né? Claro que eu sei fazer vídeos, mas você também pode ser o seu caso, né? Pode ser que você não saiba fazer o vídeo, e aí vamos ver que estratégia vamos adotar para resolver essa situação. Quais são as oportunidades? Então vamos analisar agora o ambiente externo. As oportunidades. Qualquer nicho hoje em dia se transformou em um grande mercado. E aí isso também eu explico lá no e-book. Existem milhares de produtos disponíveis para afiliação, também explico lá no e-book. Existem diversas formas de atrair tráfego qualificado, ou pago, ou de forma orgânica, que é a forma não paga, né? E quais são as ameaças que podem contribuir para o meu negócio demorar um pouco mais para funcionar, mas ele vai funcionar. Pode acontecer uma crise econômica no país, a banda da minha internet não ser suficiente, por exemplo, para eu fazer um webinar, e eu gostaria de trabalhar com webinar, por exemplo, ou o meu computador pifar. E aí, então, esta é a nossa análise SWOT. Então, é isso que nós levantamos sobre nós mesmos, ok? Aí vamos às estratégias. Então, como que vamos resolver, como que nós vamos usar o conhecimento da tecnologia que é necessária para isso, né? Eu vou usar como estratégia para aproveitar isso, essa minha força, eu vou utilizar todos os recursos oferecidos pelo WordPress. Então, ao invés de eu pegar e utilizar serviços pagos de landing page, de e-mail marketing, de hospedagem, eu vou centralizar tudo no meu WordPress. Eu vou centralizar tudo no meu site. Então isso é uma estratégia. Ou eu poderia, pelo contrário, não, eu não sei mexer com WordPress. Então isso na verdade é uma fraqueza. Aí eu colocaria como estratégia, eu vou terceirizar todos esses serviços. E são baratos, vocês vão ver lá no curso como essas coisas são baratas, tá? Disciplinar o meu tempo entre o aprendizado e o trabalho. Então,
Como força, eu descobri que eu tenho a vontade e a motivação para aprender e trabalhar. Como que eu vou usar isso a favor desse meu negócio? Eu vou disciplinar o tempo entre o aprendizado e o trabalho. E eu coloquei como força também que eu tenho dinheiro suficiente para começar. Então, sei lá, eu tenho lá R$2.000 para começar o negócio, já é o suficiente para começar o negócio, para girar o negócio, né? Para fazer o negócio, dar o start no negócio, né? Porque você sabe que todo negócio precisa de um investimento. Quando eu falo começar um negócio do zero, significa você não tem negócio, mas não quer dizer que você não tenha que fazer investimento. É necessário sempre fazer um pequeno investimento, mas aí você vai dimensionar esse investimento necessário lá no curso, tá bom? Então, investir o necessário para fazer o meu negócio rodar. Ou seja, eu não quero desperdiçar dinheiro, né? Eu quero só investir o mínimo necessário para fazer o meu negócio rodar. Aí, em termos de fraquezas, então eu disse que eu tenho desconhecimento das técnicas necessárias. Qual que vai ser minha estratégia para anular essa minha fraqueza ou para reduzir essa minha fraqueza? Eu vou fazer um curso que ensine como ser um afiliado. Aí uma outra fraqueza, eu não sei escrever artigos. O que eu vou fazer para anular ou para reduzir essa fraqueza? Eu vou escrever um artigo por dia. A melhor forma de se escrever artigos é escrevendo. Então todo dia eu vou escrever um artigo lá no meu caderno e aí eu passo para o blog. Todo dia eu vou fazer isso. Todo dia eu vou escrever um artigo e vou colocar esse artigo no ar. A outra fraqueza, não sei fazer vídeos. O que eu vou fazer? Eu vou começar a gravar um vídeo por dia. Eu vou começar a pesquisar sobre como gravar vídeo, sobre como editar vídeo e assim por diante. Então essa é a nossa parte interna. Então para cada força e para cada fraqueza nós criamos uma estratégia para aproveitar as nossas forças e uma estratégia para cada item para anular a nossa fraqueza ou reduzir a nossa fraqueza. Então é o que fazer. Reparem que cada estratégia ela é definida por um verbo principal. Todas têm um verbo na frente. Então, fazer, escrever, gravar, utilizar, disciplinar, investir. E aí vamos fazer uma análise da parte externa agora. Oportunidades e ameaças. Quanto às oportunidades, eu coloquei o seguinte, que qualquer nicho se transformou em um grande mercado. Quem fez isso? Foi o Google que fez isso e eu explico isso no meu e-book. Qual que vai ser a estratégia para eu aproveitar esta oportunidade? Eu vou escolher um nicho mediano, nem um nicho muito pequeno, nem um nicho muito grande e que eu tenha afinidade com esse nicho. Então eu vou escolher um nicho, por exemplo, eu gosto de cozinhar, eu vou escolher um nicho sobre como cozinhar, por exemplo. Eu gosto de falar sobre cozinhar, tal. Ele precisa ser um nicho que você tenha afinidade para você ter facilidade de falar sobre aquilo e você conseguir falar sobre aquilo todos os dias, fazer um artigo sobre aquilo todos os dias, ok? Eu vou encontrar um produto que tenha afinidade comigo, que tenha essa afinidade que eu expliquei para você, comigo, e se encaixe nesse nicho que eu escolher, ou seja, um curso sobre como cozinhar, cozinha francesa, como preparar pratos japoneses, como preparar pratos árabes e assim por diante. Mais uma oportunidade. Existem diversas formas de atrair tráfego qualificado, pago ou orgânico. Então eu tenho essas duas possibilidades. Eu posso tanto atrair tráfego através de anúncios pagos, como tráfego através de anúncios gratuitos, que é a busca orgânica, é o famoso SEO, Search Engine Optimization. E como que eu vou fazer, o que eu vou fazer, qual a estratégia que eu vou utilizar para aproveitar esta oportunidade? Eu vou fazer campanhas de anúncios pagos para acelerar o processo de andamento do meu negócio, para eu acelerar o andamento do meu negócio, para que eu atinja o meu objetivo mais rápido.
não precisa ser em 12 meses exatamente. Se eu conseguir atingir esse objetivo antes, é melhor. E aí vamos para as ameaças. O que eu coloquei aqui como ameaça? Uma crise econômica acontecer no país. O que eu vou fazer se uma crise econômica acontecer no país? Eu vou parar de gastar com anúncios pagos. Eu vou deixar só o SEO trazer clientes para mim. Uma outra ameaça que eu coloquei aqui. A banda da minha internet não ser o suficiente para fazer webinars, por exemplo. O que eu vou fazer? Qual que vai ser a estratégia para eu anular essa ameaça? Eu vou contratar uma operadora de banda larga melhor. E uma outra ameaça. E se o meu computador pifar, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um novo computador. Então é assim que você monta um plano estratégico. É assim que as empresas montam planos estratégicos. É assim que o departamento de marketing monta plano estratégico. E definidas as estratégias, o como é mais fácil, porque você já sabe o que você quer fazer para atingir o seu objetivo. Então, o como basta escolher de acordo com os recursos que você tem. Então, muito obrigado. Se você gostou, dê um like, deixe o seu agradecimento ou dúvida aqui embaixo nos comentários e inscreva-se no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa aprender sobre planejamento estratégico e empreendedorismo e ajude as pessoas a crescerem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.